Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu continuo trazendo informações para vocês da busca do Corinthians por um lateral esquerdo titular. Vou te contar essa história nesse blend que ainda tem. O filho do Fagner foi para o Cruzeiro. Samir Carvalho trouxe com exclusividade. Muita gente reclamou, falou que era mentira. Enfim, tá aí a verdade mais uma vez. O tempo é rei. Eu vou te contar detalhes disso. Além do filho do Fagner e a busca do lateral, vamos também falar sobre Breno Bidon. Ele já tem data para estrear na temporada 2025 com a camisa do Corinthians, e vamos falar também nesse blend de Murilo, sendo vendido, talvez, como a maior venda da história do futebol mundial, e o Corinthians de olho, porque tem porcentagem. Eu vou te falar tudo isso agora. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, com gentileza, se inscrever no canal, ativar as notificações, e eu convido você, vem tomar um café comigo que o tempo é rei. Vamos embora falar muito do Coringão, porque tem muita coisa para a gente tratar no programa de hoje, né? Nesse blend de hoje. Primeira data de estreia de Breno Bidon com a camisa do Corinthians, que deve ocorrer exatamente na próxima quarta-feira, tá? Quando o Corinthians estreia, né, diante, né, do time do Universidade, né, Universidade Central, lá da Venezuela, tá? Jogo de ida, né? Você sabe que o Corinthians estreia na Libertadores já na próxima quarta-feira, né? Na competição sul-americana. Coringão de volta, né? A Libertadores. É bom lembrar que o Corinthians tem uma logística difícil, né? Uma viagem para Caracas, que é o local da partida da Libertadores da América, e o Breno Bidon e o Felipe Longo estão com a seleção sub-20 na Venezuela. Então o Corinthians fez um plano, vai manter os dois jogadores lá, eles não voltam, né, para o Brasil. O Corinthians, antes de viajar para a Venezuela, encara a Portuguesa no sábado, às 18h30 no Pacaembu, tá? Provavelmente com uma equipe reserva, com um time reserva, e depois na quarta-feira o Timão encara a Universidade, né, Central fora de casa para abrir o duelo. A volta acontece no dia 26, no mesmo horário, tá? O Emiliano já, né, falou sobre isso na entrevista, né, de ontem. Ele disse: o plano está feito, ele, Breno Bidon, vai ficar na Venezuela, porque tem 2 dias para ficar lá e nós chegamos. Já mandamos o plano que tem que fazer e vai ficar lá. Os dois jogadores que faltam ficam lá. Você repetiu 1000 vezes a mesma coisa. Enfim, que é o Breno Bidon e o Felipe Lemos, tá? Ou, desculpa, e o Felipe Longo. Então, gente, olha só. Agora é aguardar para saber se o nosso querido Bidon, o Lancheirinha, vai voltar a ser titular do Corinthians ou não, porque terminou a temporada 2024 como titular e está fazendo um belíssimo, né, uma belíssima competição sul-americana pela seleção brasileira. Vamos aguardar, mas está aí o plano perfeito para Breno Bidon e Felipe Longo. Ficam na Venezuela já, né, para participarem da estreia do Corinthians na Libertadores. Deixa o like e comente aqui embaixo. Olha só, hein? O zagueiro Murilo deve ser a venda mais cara da história do futebol mundial, não do futebol brasileiro. E o Corinthians está de olho nisso, né? Porque a gente sabe que o Corinthians tem uma porcentagem, vou te falar quanto, mas hoje, numa coluna bem legal aqui do Rafael Reis, ele explica, né, que o Murilo está na mira do Chelsea, do Liverpool, do Barcelona, do Real Madrid e da Juventus, tá? E que o valor de venda não vai ser abaixo de 90 milhões de euros, ou seja, 540 milhões de reais, tá? Que é o suficiente para uma quebra de recorde mundial, porque a maior transferência de um zagueiro já realizada no mercado da bola internacional foi a compra do holandês, né, o Van Dijk, pelo Liverpool. Isso foi em 2017, na época, né, os Reds desembolsaram 84,7 milhões de euros, 507 milhões de reais pelo jogador, né, que ia se tornar ídolo, né, mais para frente, claro, do time do Liverpool. O Murilo vai ser vendido por mais de 90 milhões de euros. Por quê? Primeiro porque ele faz uma temporada e meia sensacional, né, pelo seu time, o Forest. Ele tem realmente chamado a atenção de todos os clubes pelo seu desempenho. Eles avaliam o seguinte: o Murilo é muito forte, ele consegue brigar com os zagueiros, ele é muito veloz e consegue correr atrás dos atacantes, ele tem uma qualidade técnica absurda, tá?
E isso, né, faz do Murilo aí um jogador de apenas 22 anos como um dos mais caros da história. Se acontecer realmente essa venda, tá? O Corinthians está coçando os dedos. Por quê? O Corinthians tem direito a 10% da venda, além do percentual de clube formador, que também já vai dar uma graninha. Aí tem que ser uma matemática mais complicada, ver de quanto tempo ele jogou na base. Enfim, é um cálculo mais difícil, mas 10% você já sabe, né? 540, o Corinthians podendo ficar com 54 milhões. Enfim, pode cair no colo aí da gestão do Augusto, né? Alguns ativos, porque às vezes a gente lembra só de dívida que fica, é bom lembrar também das coisas boas, porque senão fica as desculpas, né? Eu fico meio inconformado com essa história. O clube está sempre quebrado, nunca dá para fazer nada, sempre, entendeu? Então é bom a gente ficar atento, porque vai entrar grana aí, e grana boa, em relação a Murilo. Deixa o like, comente aqui embaixo. Falando do filho do Fagner agora, o Henrique Lemos, né? Brincadeira, ele realmente vai jogar no Cruzeiro, e eu revelei isso com exclusividade aqui no canal Café do Setorista, e fui vítima, mais uma vez, de perseguição, né? De uma meia dúzia de, sei lá do que ficam lá no Twitter, lá, né? Não sei a mando de quem, enfim, não sei o que fazem, por que fazem, de onde vem, né? E a gente já sabe, vocês acompanham o meu trabalho. O tempo errei mais uma vez, né? E eu já sabia dessa informação, uma fonte muito boa, não tinha como errar. E o dirigente, né, do Corinthians, o Claudinei, dirigente da base, o Claudinei Alves, confirmou nesta quinta a saída do Henrique Lemos da base, tá? Em entrevista ao Meu Timão. Abre aspas para o Claudinei. Ele não está mais, o Henrique Lemos, no Corinthians, já foi, tá? Enfim, curto e grosso, né? O Henrique Lemos tem 14 anos, né? E tinha contrato de formação com o Corinthians. Esse tipo de vínculo envolve o responsável legal, né? Pelo menor de idade. Eu já falei, o pai está indo, porque o filho vai ficar com o objetivo, né, principal de formação e também do desenvolvimento esportivo. Ele é muito bom, é o destaque do time sub-15 do Corinthians, tá? O contrato de formação do filho do Fagner com o Corinthians tinha validade até 2027. O clube paulista, né, se apegava aí a esse documento para confiar na permanência do garoto, tá? Que é capitão e um dos destaques do time sub-15 corintiano. Era, né? Porque está indo embora. Apesar desse contrato, esse contrato não dá uma segurança jurídica nenhuma para o Corinthians, né? O Corinthians abre aspas de novo para o Claudinei. Ficamos com 50% para uma futura negociação. Isso não dá para ter certeza, ele disse. Não vai ter. Se esse percentual será respeitado no futuro. Isso que nós passamos hoje. Quem quiser levar o garoto por lá, né, os pais, judicialmente falando, você é amparado por nada. O menino é menor de idade. Qualquer juiz não ia acatar, porque ele tem que acompanhar a sua família. Né, os 50% não tem garantia nenhuma. Ele mesmo está dizendo aqui, né? Complicada essa questão, diz o Alex Brasil, outro dirigente da base do Corinthians, que estava lá na entrevista do Meu Timão, tá? Então, informação super importante, que eu já havia avisado. A gente enfrenta, né? A gente enfrenta hater, a gente enfrenta perseguição, por falar a verdade. Isso é muito triste. Mas tem gente que prefere acreditar sempre na fonte oficial, tá? Vamos à fonte oficial. Augusto Melo, na sua última entrevista a um podcast, ele disse o seguinte: me causou surpresa quando mandaram os vídeos, mas o garoto também postou que sempre fez isso. Onde o pai vai, ele participou. Fazia 20 dias que não viu o pai, mas pelo que eu sei, ele está muito feliz aqui. Está muito feliz aqui no Corinthians, né? Acabou de ser campeão. Além disso, o Fagner tem um empréstimo de 1 ano, talvez daqui a 1 ano o Cruzeiro não aceite e ele volte. Como é que faz, né? Se o menino não vai para lá, né, um volta e o outro fica. Enfim, aí ele diz também: a gente sabe que existem regras na legislação, mas o que entendemos é que ele tem contrato. Né? Não fomos avisados de nada, não chegou nada, e o garoto mesmo fala que está muito feliz aqui, tá? Está muito feliz aqui. A gente espera que ele continue dentro do projeto, entendeu? E eu espero que a família também tenha essa consciência. Enfim, né, velho? Não é que a gente, assim, eu não tenho bronca de ninguém, eu fazia minhas críticas ao Duílio fortes e ao Augusto, mas é o que eu falo, o Augusto não me passa segurança no que ele fala. E eu tinha uma informação, fui perseguido por isso, aí ele vem dar uma entrevista dessa que tá tudo bem, o garoto tá feliz aqui, todo mundo fala aí, o mentiroso lá que deu a informação que o filho do Fagner vai embora. Ainda bem que o tempo é rei, né, velho? Comente aqui embaixo e o Corinthians perdendo mais uma joia.
Corinthians busca um lateral no mercado da bola. Deixa eu falar um negócio para vocês. O Corinthians não está encontrando no Brasil, abriu o leque para o continente europeu e também para o continente sul-americano, principalmente sul-americano, tá? O Corinthians começa a avaliar nomes de jogadores que atuam na Argentina ou que são argentinos e atuam e atuam na Europa ou na Arábia, jogadores também, enfim, no futebol uruguaio, o futebol sul-americano em si, Colômbia, o Corinthians está de olho, tá? Atletas, né, que podem ter sido esquecidos pelo público, né? Casos como que era do Carrídio também, o José Martínez. O Corinthians começou a abrir o leque dessa forma. A cada rodada, a cada momento que passa em 2025, a diretoria entende que o Corinthians precisa de um lateral esquerdo experiente e principalmente que chegue com status de titular, tá? Samir, tem algum nome? Não tenho nenhum nome para passar, mas posso garantir que hoje a busca está intensa por um lateral esquerdo. Os problemas são dificuldade para encontrar um jogador, né, desse patamar no mercado, que não seja caro, que o Corinthians, né, não tenha que investir tanto assim, tá? Então o Corinthians continua buscando um lateral no mercado. Bidon vai voltar ao Corinthians na Libertadores da América. Na próxima quarta-feira, contra o Universidade Central da Venezuela, já existe um planejamento para utilizar o Bidon na quarta-feira que vem. Eu conto tudo para vocês agora no Sereto News. Memphis faz aniversário no dia de hoje, 31 anos. Parabéns, Memphis Depay. Feliz aniversário ao camisa 10 corintiano. Eu conto tudo para vocês agora. Sereto News chegando. Vamos às informações do Corinthians. Corinthians que venceu a equipe do Santos. Primeira vitória do Clássico. Primeira vitória em Clássicos na temporada. Jogo muito importante. Memphis. Memphis que completa hoje 31 anos de idade. Aliás, quero trazer números do Memphis com a camisa do Corinthians. O Memphis até agora participou de 21 jogos com a camisa do Corinthians. Foram 21 jogos com a camisa do Corinthians. Ele tem 8 gols e 6 assistências em 21 jogos. Inclusive, uma assistência maravilhosa no gol de ontem, marcado pelo Yuri Alberto, né? No segundo gol do Corinthians, o segundo gol do Yuri Alberto. Na jogada do Garro, o gol foi uma pintura, né? O lançamento do Garro para o Memphis, que deu de bandeja para o Yuri Alberto marcar o segundo gol do Corinthians na vitória contra o Santos. Vitória importantíssima do Corinthians contra o Santos, porque deixa o Corinthians líder absoluto, cada vez mais líder absoluto na tabela de classificação. Aliás, o Corinthians é o seguinte, o Corinthians pode garantir a melhor campanha da fase de grupos da tabela de classificação do Campeonato Paulista, da fase de classificação do Campeonato Paulista, se ele vencer a Portuguesa no próximo sábado no Pacaembu e se o São Bernardo não vencer o Guarani no dia seguinte. O São Bernardo joga contra o Guarani no domingo e o Corinthians joga contra a Portuguesa no sábado. O Corinthians tem 8 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. O empate do Corinthians contra a equipe do Palmeiras, a derrota do Corinthians para o São Paulo. São 8 vitórias. Soma 25 pontos. Tem um aproveitamento de 83% nesta primeira etapa do Campeonato Paulista. Então, se vencer a Portuguesa, o Corinthians vai chegar a 28 pontos. E apenas poderá ter a pontuação igualada pelo São Bernardo, que tem 19 pontos ganhos, com 3 partidas a serem disputadas. Lembrando que o Corinthians tem um jogo a mais dentro do Campeonato Paulista. Ele antecipou aquele jogo contra o Novo Horizontino. Então o Corinthians ainda vai jogar contra a Portuguesa e vai jogar contra o Guarani. São os 2 jogos que restam para o Corinthians dentro do Campeonato Paulista. Por que isso é importante? Porque pelo regulamento do Campeonato Paulista, os jogos da fase de quartas de final e semifinal são disputados em jogo único. Apenas a final do campeonato será partida de ida e volta.
E o critério para definir o mandante do confronto é justamente a classificação geral do campeonato. Então, se o Corinthians for o líder da classificação geral do campeonato, ele tem tudo para jogar na Neoquímica Arena o jogo de fase de quartas de final contra o Mirassol, né? Isso aí é quase que certo que ele vai jogar contra o Mirassol, porque o Mirassol não vai conseguir ultrapassar o Corinthians na tabela de classificação. Então o jogo contra o Mirassol na fase de quartas de final vai ser na Neoquímica Arena. Aí ele vai jogar a semifinal, se ele passar do Mirassol, provavelmente também na Neoquímica Arena. E passando a semifinal, ele provavelmente vai jogar a segunda final do Campeonato Paulista também na Neoquímica Arena, onde ele voltou a ter um desempenho absurdo. O Corinthians está com uma sequência absurda de vitórias dentro da Neoquímica Arena. Então, é isso. Por isso, o Corinthians precisa vencer a Portuguesa no próximo sábado. Embora, no próximo sábado, provavelmente, o Corinthians deva escalar um time reserva para jogar contra a Portuguesa. Por quê? Porque o objetivo principal do Corinthians é o jogo da quarta-feira que vem contra a Universidade Central da Venezuela pela Taça Libertadores da América. E para esse compromisso, o Corinthians já fez um plano para ter o Breno Bidon na Venezuela na estreia da Libertadores. Tanto o Breno Bidon quanto o Felipe Longo, né, que é o goleiro, estão disputando o Sul-Americano Sub-20 lá na Venezuela. E eles disputam o Sul-Americano Sub-20 até o dia 16. A ideia é o seguinte, eles vão permanecer na Venezuela e vão esperar o Corinthians. Então eles não voltam para o Brasil, né? Os dois jogadores que estão na Venezuela com a seleção brasileira Sub-20 vão permanecer na Venezuela e não voltam para o Brasil. E o Bidon terminou o Campeonato Brasileiro como titular absoluto do Corinthians, né? Resta saber se para o jogo contra a equipe da Universidade Central da Venezuela, se ele também será titular do Corinthians, né? Se ele será titular do Corinthians, resta saber. Quase que eu espirrei aqui, né? Quase que eu soltei um espirro, mas consegui segurar o espirro aqui por educação. De qualquer maneira, o Breno Bidon, ele vai jogar, vai estar à disposição do Corinthians na partida de quarta-feira contra a Universidade Central da Bolívia. Ele é um jogo, Universidade Central da Venezuela, ele é um jogador importante para o Corinthians, é um jogador que foi titular do Corinthians durante muito tempo. Se não for o titular já para esta quarta-feira, porque ele não vem jogando, né? Certamente ele será titular na sequência do campeonato. Mas ele é um jogador muito importante e vai estar à disposição do Corinthians para este compromisso. O Corinthians joga quarta-feira e depois joga do dia 26 o jogo da volta na Neoquímica Arena. São os dois jogos contra a equipe do Central, da Universidade Central da Venezuela. E quero dizer para vocês também o seguinte, que o Corinthians liberou o Henrique Lemos, filho do lateral direito Fagner, para o Cruzeiro. A negociação foi confirmada pelo Claudinei Alves e pelo Alex Brasil, que são diretores da base do Corinthians. Aos 14 anos, o jogador vai de graça para o Cruzeiro. O Corinthians vai ter 50% de uma futura negociação. O Fagner foi para o Cruzeiro, o garoto estava jogando no Corinthians, não tinha muito sentido o Henrique continuar no Corinthians se o pai dele já tinha ido para o Cruzeiro, né? Não fazia muito sentido isso. Dizem que é muito bom de bola, né? Uma grata surpresa, uma grande revelação, uma grande promessa do futebol das categorias de base, mas o Corinthians acaba perdendo o jogador porque o Fagner foi jogar no Cruzeiro e o Corinthians também está perdendo o filho do Fagner, que também vai jogar no Cruzeiro, que tenha sorte, que tenha sucesso,
né, está escolhendo o caminho, ninguém pode cercear o direito de ninguém trabalhar. Esta é que é a verdade. Então, é isso, meus amigos. São informações, destaques do Corinthians aqui no canal do Cereto no dia em que Memphis Depay completa 31 anos. Parabéns ao Memphis. Parabéns ao Memphis. E eu ia dizer também o número do Yuri Alberto, que eu me esqueci. O Yuri Alberto ontem contra o Santos, ele completou 100 gols como profissional. Atingiu a marca de 100 gols como profissional, 60 gols com a camisa do Corinthians, uma marca importantíssima do Yuri Alberto com a camisa do Coringão.